Bom dia a todos! 12 de maio, 9 horas, conforme combinado, mais um episódio de Estude com o Autor, da editora Juspodium. Eu agradeço demais essa iniciativa da editora Juspodium, é o nosso segundo encontro. E tal como da primeira vez, eles me pediram para desabilitar os comentários, porque qualquer dúvida que fique no final, a editora me pediu para que vocês enviem um e-mail lá para estudecomoautor@editorajuspodium.com.br, estudecomoautor@editorajuspodium.com.br. Então eu vou desabilitar agora, pessoal, os comentários e aí fica mais tranquilo. Beleza? Então, só para lembrar a todos vocês, o primeiro encontro sobre direitos da personalidade se deu semana passada, dia 5, na terça-feira, onde eu trouxe aquelas ideias gerais que constam nesse nosso livro, o Manual de Direito Civil, volume único da editora Juspodium, está no novo formato agora, na 5ª edição, muito bacana. Então eu comecei o estudo dos direitos da personalidade, que está a partir das páginas 157, é um estudo longo sobre os direitos da personalidade. E aí a gente começou conceituando direitos da personalidade, natureza jurídica dos direitos da personalidade como uma cláusula geral da tutela da pessoa humana. Falamos sobre a configuração de um direito geral da personalidade do Brasil. Tentamos aproximar a noção de direitos da personalidade com o direito civil constitucional, lembra? E falamos sobre a funcionalização das situações patrimoniais, as situações existenciais. Tudo isso foi discutido no contexto do último encontro. E lá no finalzinho, eu adiantei, fiz um spoiler. Olha, hoje, dia 12, nós vamos começar a tratar dos atributos dos direitos da personalidade. E o primeiro atributo dos direitos da personalidade, com o qual eu efetivamente começo o nosso encontro de hoje, que está aí no Manual de Direito Civil, no volume único, é que os direitos da personalidade eles são absolutos. Começa a prestar atenção, eu entrei propriamente na nossa aula. Por que os direitos da personalidade eles são absolutos? Eles são absolutos em duas dimensões. Em uma dimensão negativa e uma dimensão positiva. Isso está no livro e eu quero verticalizar, eu quero aprofundar com vocês agora. Vamos lá. Numa dimensão negativa, cada um de vocês tem que pensar que a dignidade da pessoa humana traz uma ideia de consideração perante o outro, estima, respeito. Tradicionalmente, essa ideia de respeito, consideração, estima, significava uma ideia de direito de abstenção. Olha a dimensão negativa. O Estado tem que se abster de interferir negativamente na minha vida. É como se eu, particular, e vocês, nós tivéssemos um direito de excluir os outros da nossa vida, da nossa existência. Eu quero advertir que essa dimensão negativa hoje, em 2020, ela é ampliada. É mais do que isso. Mais do que um direito de abstenção por parte do Estado, o que existe hoje é um dever geral de proteção. Um dever geral de proteção. Ou seja, o Estado não tem apenas a missão de não interferir na minha vida. O Estado também deve nos proteger contra qualquer agressão que venha de terceiros, contra qualquer interferência indevida que promane por parte de qualquer outra pessoa. Ou seja, para que vocês entendam muito bem isso que eu estou dizendo, essa dimensão negativa dos direitos da personalidade, pensem no seguinte, um exemplo bem ilustrativo. Eu tenho um direito de que nenhum de vocês ofenda a minha integridade psicofísica. Eu posso exigir esse direito em caráter erga omnes de qualquer pessoa no planeta. Mas o que acontece
se um de vocês inesperadamente vem e me agride fisicamente. Me dá um soco na cara, por exemplo. Vocês não concordam que nesse caso, essa pessoa que me deu o soco na cara violou esse dever geral de cuidado, esse dever geral de abstenção? Pois é, contra essa pessoa especificamente nasceu uma pretensão. Então reparem, o direito a um comportamento, ele é posto potencialmente, abstratamente contra todos. Mas as pretensões são sempre individualizadas. As pretensões, elas sempre nascem contra aquela pessoa que violou a minha posição jurídica. Então, um resumo até agora. Qual é o nome dessa pretensão que eu tenho contra quem violou a minha esfera da personalidade? O nome dessa pretensão é uma pretensão de reparação pelo dano extrapatrimonial. Nessa pretensão de reparação pelo dano extrapatrimonial, a quantia financeira que eu peço é justamente uma condenação por aquele ato de agressão a uma vertente dos meus direitos da personalidade. Então, resumindo até agora, na esfera dos direitos da personalidade como direitos absolutos, tem uma dimensão negativa. Essa dimensão negativa é uma esfera minha de proteção contra terceiros. É um direito que se opõe contra todos. Se um de vocês violá-la, nasce essa pretensão. A pretensão é contra X, é contra Y, a pessoa que violou o meu direito da personalidade. E essa pretensão é uma reparação pelo dano moral. Só que a gente tem que ir além. Porque essa pretensão de reparação pelo dano moral é uma tutela genérica contra o dano. Ou seja, é uma tutela genérica que só surge quando o dano se concretiza. Mas vocês vão concordar comigo. Não é uma coisa muito pequena, muito medíocre por parte do ordenamento jurídico dizer que quando alguém ofende a sua esfera existencial, a única resposta é uma condenação pecuniária. Ou seja, é como se fosse trocar a nossa dignidade por uma estimativa financeira a ser paga, sabe-se lá quando. Por isso, em sempre pensando numa ideia de efetividade, de evolução no ordenamento jurídico, hoje, atualmente, vocês têm que pensar que esse direito de proteção, ele não apenas se perfaz em uma tutela contra o dano, ele pode ir além. O mecanismo mais atual de defesa não é a tutela contra o dano, é a tutela contra o ilícito. Anotem isso. O que é a tutela contra o ilícito? É uma tutela preventiva. A ideia atual é proteger qualquer um de nós contra um eventual comportamento antijurídico que lese a nossa personalidade, independente da configuração de um dano. Então vamos supor que eu, Nelson, e isso eu coloco bem aqui no Manual de Direito Civil, está muito claro, eu, Nelson, tenho uma suspeita clara, provas evidentes de que alguém vai publicar uma notícia caluniosa sobre a minha pessoa. Por que eu vou ficar esperando que aconteça o dano para depois pleitear uma reparação por dano moral mínima, quando a minha honra até esse momento ela já foi aviltada em caráter irreversível? Não. Eu me dirijo a um juiz de direito, com base lá no artigo 12 do Código Civil e do 497, parágrafo único do Código Civil, e pleiteio uma tutela inibitória do ato ilícito. Ou seja, eu peço ao juiz uma ordem para evitar que aquele comportamento antijurídico ele seja levado adiante, independente de qualquer constatação de dano, independente de qualquer constatação de culpa do agente. Então, o que vocês têm que entender
com essa progressão da tutela genérica do dano para a tutela genérica do ilícito na proteção da personalidade é que um direito, ele só é uma posição jurídica corretamente protegida, adequada, quando há uma tutela eficiente para proteger os nossos direitos da personalidade. Em suma, tudo isso que eu falei até agora, nesses praticamente 10 minutos de aula, é sobre a dimensão negativa dos direitos da personalidade, é sobre os direitos de proteção. Porém, pessoal, isso a gente coloca aqui no nosso manual de direito civil, para quem não pegou desde o começo, a partir das folhas 157, os direitos da personalidade, eles não são apenas absolutos, porque eles têm essa dimensão negativa, porque eles têm esse direito de proteção, esse direito ao respeito, consideração. Não. Os direitos da personalidade, queridas e queridos, ele também é absoluto, porque há uma dimensão positiva dos direitos da personalidade. Essa dimensão positiva é um dever geral de promoção. Sim, a ideia do dever geral de promoção, ela é mais atual, ela é mais moderna, ela foi se constituindo no direito alemão nos últimos 50 anos, no direito norte-americano também através de Dworkin, que coloca de uma forma muito clara que a dignidade da pessoa humana não tem apenas uma voz passiva. A dignidade da pessoa humana também tem uma voz ativa. A dignidade da pessoa humana não é apenas um limite contra terceiros. A dignidade da pessoa humana também é uma tarefa a ser construída pelo Estado e por toda a sociedade. Em outras palavras, lembram quando eu falei no encontro passado que dentro do direito civil contemporâneo eu tenho 3 grupos? Os direitos creditícios, os direitos de propriedade e os direitos da personalidade. Só que os direitos creditícios e os direitos da propriedade, eles formam os direitos patrimoniais. Direitos obrigacionais e direitos reais, direitos patrimoniais. E os direitos da personalidade, eles estão fora dessa noção de patrimonialidade, eles são marcados pela extra-patrimonialidade. Mas aqui vocês entendem bem. Quando eu falei há 5 minutos atrás que os direitos da personalidade, eles pressupõem um direito de abstenção, não violem a minha dignidade, não violem minha honra, não violem minha intimidade, não violem minha integridade psicofísica, até aí está muito parecido com os direitos patrimoniais, porque eu posso falar, não entre na minha propriedade, eu posso falar, não viole o meu crédito. Até aí está muito parecido. Mas qual que é o passo além dos direitos da personalidade na dimensão positiva? O passo além dos direitos da personalidade é que nos direitos da personalidade, olha para mim, não é apenas uma ideia de eu quero excluir os outros. Não, é um direito a ser incluído. A ideia dos direitos da personalidade, ela perpassa o direito à exclusão. É a noção de que o ser humano, ele só se constrói enquanto pessoa, em sua individualidade, em sua trajetória individual, se ele puder ser incluído em sociedade. E essa inclusão em sociedade, essa esfera positiva dos direitos da personalidade como direitos absolutos, se dá em 2 níveis. Primeiro nível, uma dimensão positiva social. Essa dimensão positiva social, ela é atualmente chamada de esfera prestacional. A esfera prestacional consiste no acesso ao mínimo existencial. É isso mesmo. O mínimo existencial, prezados, é como se fosse uma mochila da dignidade da pessoa humana. É aquilo que os constitucionalistas chamam hoje de proibição de insuficiência.
são prestações positivas que o ordenamento jurídico tem que conceder a cada um de nós como uma espécie de segurança básica. São condições materiais para que o ser humano possa afirmar a sua liberdade no plano individual. Ou seja, vamos ser claros, como é que alguém pode ser chamado de pessoa se essa pessoa não tem acesso ao mínimo em matéria de saúde básica, educação fundamental, moradia? Ou seja, são a partir dessas prestações mínimas, básicas, que a pessoa se constrói e pode participar em sociedade. Ou seja, aquilo que John Rawls falava como aquele início de condições básicas de oportunidades para que comece o jogo. E esse conceito de mínimo existencial, é claro, é um conceito dinâmico. Há 50 anos atrás ele era um, hoje ele é outro. Em países desenvolvidos, ele é um, hoje ele é outro. Quando o artigo 25, lá das declarações básicas dos direitos dos homens da ONU de 1948 falava sobre mínimo existencial, era uma outra conjuntura, hoje já é outra. Só que, e essa é a parte mais importante, para você que está me acompanhando com muito cuidado, transcendendo essa esfera social dos direitos da personalidade, essa dimensão positiva social, tem uma dimensão positiva individual. E essa dimensão positiva individual dos direitos da personalidade, anota no seu caderno, ela se chama livre desenvolvimento da personalidade. Livre desenvolvimento da personalidade. Qual é a diferença entre dignidade da pessoa humana e livre desenvolvimento da personalidade? Diferença essa construída principalmente na Suprema Corte alemã nos últimos 50 anos. É que a dignidade da pessoa humana, ela protege a pessoa em sua essência. E o livre desenvolvimento da personalidade tutela cada um de nós de forma dinâmica. Para simplificar, o livre desenvolvimento da personalidade tem a ver com a liberdade de escolhas existenciais fundamentais de cada um de nós. É a possibilidade de cada um construir a sua trajetória de vida a partir de esferas, das várias esferas de autodeterminação. Por isso que o livre desenvolvimento da personalidade, eu acho isso bonito, é um projeto inacabado, é um eterno porvir, essa possibilidade de você ser o protagonista da construção da sua vida. E para não falar só do direito comparado, o livre desenvolvimento da personalidade só recentemente ele foi objeto de atenção pelo Supremo Tribunal Federal. Eu vou dar 2 exemplos para vocês de como nós estamos avançando nessa matéria. Primeiro, o Supremo Tribunal Federal, na ADPF número 54, lá em 2012, ele decidiu quanto à anencefalia, o quê? Vocês lembram que aquela questão de mulheres que estavam grávidas iam fazer o pré-natal com 12 semanas, o que elas descobriam? Que o feto era anencéfalo. Ou seja, não se formavam o tronco cerebral, os hemisférios cerebrais, havia uma impossibilidade completa de sobrevivência daquele feto fora do útero. Só que pelo Código Penal não havia possibilidade de realizar um aborto consentido. Estava fora das hipóteses legais. E o que o STF decidiu? Que aquilo ali, nos casos de anencefalia, não era de se falar em aborto, e sim antecipação terapêutica do parto. Antecipação terapêutica do parto, porque só se pode falar em aborto quando se elimina uma vida do corpo antecipadamente. Mas ali havia uma impossibilidade total de vida. Ou seja, naquela ponderação
entre o direito do feto e os direitos da mãe, aquilo era uma falsa ponderação, porque só haviam os direitos fundamentais da mulher. Ali não havia uma vida em potencial. E que direitos fundamentais da mulher que haviam? Haviam o direito à sua, em primeiro lugar, o direito à sua autonomia existencial, no sentido de respeitar a sua intimidade, de decidir por si só se ela queria levar a gravidez até o final ou não. Ou seja, essa era uma decisão da mulher, o Estado não poderia instrumentalizá-la, coisificá-la, obrigando-a a levar a gravidez até o final, já sabendo antecipadamente quais seriam seus resultados. Porque isso não apenas seria uma agressão à sua autonomia existencial, à sua intimidade, como à sua própria saúde, como a sua própria integridade psicofísica, já que a Constituição ela viola um tratamento degradante a qualquer, ela proíbe tratamento degradante a qualquer ser humano. Ou seja, essa é uma decisão que demonstra o respeito do ordenamento jurídico à autonomia existencial, ao livre desenvolvimento da personalidade. Porque essa decisão ela não obrigou nenhuma mulher a paralisar a gravidez. Ela disse, a escolha é sua nesses casos. E tanto é verdade que o STF não se excedeu, que esse ano houve a decisão para os casos de mulheres com Zika, onde os fetos, eles poderiam ter comprometimentos, alguma espécie de comprometimento, não se sabe qual, e o STF não entrou no mérito, mas por unanimidade já se entendeu ali que, opa, uma coisa é uma incompatibilidade total do feto com a vida, no caso da anencefalia. Outras são situações em que a vida potencial ainda existe, apesar de certas limitações, e que não se quer avançar ao ponto da eugenia. Então, é uma decisão que mostra o comprometimento com o livre desenvolvimento da personalidade. Outra decisão que a gente coloca aqui bem no livro é do STF, é sobre a união homoafetiva, a DPF 132 de 2011, onde o STF disse, opa, peraí, apesar do Código Civil falar de que a possibilidade de família só se formar com base em uma união entre homem e mulher, por que casais do mesmo sexo também não podem formar uma entidade familiar? Podem, porque a Constituição Federal ela não discrimina ninguém pela orientação de gênero, porque isso tem a ver com a privacidade de cada casal. Isso tem a ver com o livre desenvolvimento da personalidade de cada entidade familiar. Então, a partir dessa decisão da DPF 132/11, calcada no livre desenvolvimento da personalidade, vocês têm aí mais um exemplo do quê? Que os direitos da personalidade eles não são apenas absolutos no sentido negativo, de proteger cada pessoa contra terceiros. Não. Os direitos da personalidade, eles também são absolutos no sentido de que cada um de nós pode promover o seu estilo de vida, o seu modus vivendi dentro de uma sociedade plural, dentro de um Estado democrático de direito que admite escolhas plurais de vida. Agora, um ponto que eu acho importantíssimo, pegar aqui uma água, amigos, é que quando alguém pergunta para vocês os direitos da personalidade são absolutos, por favor, vocês digam sim, eles são absolutos no conteúdo, mas eles não são absolutos na eficácia. Isso é uma distinção fundamental, a meu ver. Eles são absolutos no conteúdo. Vocês acabaram de ver. Eles são oponíveis erga omnes, tanto em nível de proteção como de promoção. Tanto em nível de não ser excluído como ser incluído. Mas quando se fala da eficácia dos direitos da personalidade, lembrem o nosso encontro anterior, isso está no nosso livro, todos os direitos da personalidade são direitos fundamentais. E não existem direitos fundamentais que sejam absolutos. Por quê? Porque todos os direitos fundamentais, eles vivem em colisão.
o tempo inteiro eles são sopesados com outros direitos fundamentais. E essa situação ela ocorre frequentemente com os direitos da personalidade. Toda hora vocês observam decisões jurisprudenciais onde é realizada uma harmonização, uma concordância prática entre direitos da personalidade. Aqueles casos mais comuns são os de liberdade de informação, onde quer se noticiar um fato importante para a sociedade, e de outro lado, alguém diz, olha, há o direito fundamental sim à informação, mas do outro lado, há uma ameaça à minha honra, à minha privacidade e por aí vai. Então, o mais comum é a utilização da técnica da ponderação o tempo inteiro. Aquela regra da proporcionalidade é comumente utilizada para que se saiba, no caso concreto, de acordo com os argumentos que cada parte traga, qual é o direito da personalidade que ali, naquele contexto, ele terá maior peso. Naquele balanceamento ele prepondera. Mas isso não quer dizer que em outro caso, que surja amanhã, aquele direito da personalidade que saiu vencido, ele não possa, conforme aqueles argumentos concretos ali da nova situação, se tornar vencedor. Ou seja, isso é fundamental em termos de fundamentação das decisões, para que as decisões dos nossos juízes elas tenham racionalidade, elas possam ser controláveis na instância superior e nós não sejamos vencidos pelo solipsismo. Em outros termos, falar de direitos da personalidade em matéria de eficácia é muito bacana para que vocês entendam, novamente citando Dworkin, naquela mensagem do direito como integridade, do direito como coerência. Aquela metáfora do romance em cadeia que cada decisão jurisprudencial não surge do nada. Ela é um resultado de um novo capítulo em uma grande novela que vai sendo construído paulatinamente, onde cada hard case, onde cada nova situação difícil, ela se inspira em todos os capítulos anteriores para que essa decisão ela possa ter uma linha de coerência. Então, eu quero dar um exemplo a todos vocês, muito interessante dentro do direito de família, como é que a pesagem dos direitos da personalidade se faz com integridade e coerência. São 3 capítulos que eu vou contar de uma novela, fazendo a metáfora do romance em cadeia, que aconteceram nos últimos 20 anos. Primeiro capítulo, um sujeito, ele ajuiza uma ação de investigação de paternidade, dizendo, não, aquele cara é o meu pai, eu quero que ele faça DNA. Quando ele diz eu quero que ele faça DNA, o que ele está propondo? Ele está propondo um reconhecimento de um direito da personalidade, do acesso à origem biológica, o acesso à origem genética, que é um dos mais nobres direitos da personalidade, porque a partir desse acesso à origem genética, a pessoa ela pode se localizar no mundo, saber quem ela é. Aí vem o réu, o pseudo-pai, e diz, não, eu não vou me submeter a um teste, a um exame de sangue qualquer que seja, ou que alguém tire um fio do meu cabelo, porque isso é uma ofensa à minha intimidade, uma violação ao meu corpo. Ou seja, ele também alega direitos da personalidade, uma violação à sua integridade psicofísica e uma violação à sua intimidade. Vocês estão vendo a colisão de direitos da personalidade? O balanceamento entre direitos da personalidade? Essa decisão foi tão difícil que em 1998, em 1996, o STF, no leading case, por 6-5, ele entendeu que esse suposto pai não poderia ser obrigado a fazer exame de sangue, que prepondera a tutela à sua intimidade, prepondera a proteção à sua integridade psicofísica, mas que a sua recusa ao DNA significa uma presunção de
paternidade. Aí até saiu a súmula 301, lá do STJ, falando sobre essa presunção iuris tantum daquele que se recusa a ceder ao exame genético. Apesar de eu, Nelson, concordar com os votos minoritários liderados pelo ministro Francisco Rezec e Moreira Alves, dizendo não, para mim tinha que fazer sim o exame mesmo contra a vontade, porque a intrusão na integridade psicofísica era mínima. A interferência na personalidade de tirar um fio de cabelo era uma coisa mínima diante dos benefícios obtidos pela outra parte, a segurança, da certeza da origem genética. Mas olhem bem, esse foi o primeiro capítulo. O primeiro capítulo foi esse, agora veio o segundo capítulo. E qual foi o segundo capítulo? Vejam como, em matéria de direitos da personalidade, as ponderações se tornam mais complexas ao longo do tempo. O segundo capítulo foi o seguinte: aquele menino que já tinha um pai, há entre eles um vínculo afetivo, e ele, aos 25 anos de idade, vamos supor, descobre que ele não é filho daquele pai que o criou. E ajuiza uma ação negatória de paternidade, dizendo: eu não quero mais você como pai, porque eu descobri que meu pai é um outro sujeito. E aí vai o réu e diz assim: opa, peraí, mas eu te criei, eu tenho a posse do estado de filiação, eu te dei nome, eu te dei tratamento de filho, eu te dei reputação de filho. O que significa isso? Uma nova colisão de direitos da personalidade. De um lado, o filho querendo ter acesso à paternidade biológica, um direito da personalidade, mas de outro, aquele homem que é o pai afetivo, alegando o quê? Exatamente o direito à personalidade que é oriundo da socioafetividade. Então há essa colisão. E é um outro hard case, uma situação tão difícil que os nossos tribunais, eles oscilaram bastante ao longo dos anos. Algumas decisões que diziam que prevalecia o direito do filho ao acesso à paternidade, independente da constituição de um vínculo socioafetivo, e outras decisões dizendo não. Ele não pode registrar aquele pai biológico, ignorar o outro, porque a construção da personalidade dele se deu a partir do vínculo socioafetivo. Então vocês reparem que esse foi um segundo capítulo construído em cima daquela primeira decisão do STF de 1996. E aí veio o terceiro e último capítulo do STF em 2016, com a repercussão geral 622. Qual foi? O ministro Luiz Fux, meu professor, foi um dos primeiros alunos dele na UERJ, meu professor de processo civil lá na UERJ, ele decidiu em um caso desses que chega. Não tem essa hierarquia a priorística entre paternidade biológica e paternidade socioafetiva. Não existe essa dualidade entre A ou B. O que existe é a multiparentalidade. Ou seja, essa decisão, mais um leading case da multiparentalidade, ela acabou com a prevalência ou da paternidade biológica ou da paternidade socioafetiva e firmou uma coexistência entre ambas as paternidades, ou seja, uma pluralidade de vínculos, onde esse menino ele teria no registro dele, no assento de nascimento, o registro de ambas as paternidades. É evidente que eu, Nelson, não sou mãe de Ná, eu não tenho capacidade de ver o futuro, mas a cada resposta que o judiciário dá, surge um novo problema. É claro que a partir daí, novas ponderações, ainda mais complexas, poderão surgir. Mas o importante nessa aula que eu estou dando para vocês, ou nessa conversa informal, é abrir a cabeça de cada um, que nem a gente tentou abrir no nosso manual de direito civil, para mostrar, opa, pessoal, é muito importante entender que os direitos da personalidade, eles têm uma
faceta negativa, eles são absolutos no sentido de um direito de proteção, mas eles têm essa faceta positiva, eles são absolutos no sentido de um direito de promoção, um direito de inclusão perante a sociedade onde eu me realizo como pessoa. E que isso não significa que no plano eficacial ponderações são necessárias. E é importante que o civilista hoje trabalhe muito bem com isso. Talvez, e eu acho que é uma ideia que fique para todos vocês, quando a gente fala do livre desenvolvimento da personalidade, eu gosto muito de uma frase da nossa Clarice Lispector, e que ela diz o seguinte: eu sou como você me vê. Eu posso ser leve como uma brisa, ou mesmo forte como uma ventania. Depende de quando e como você me vê. E é isso exatamente a identidade de uma pessoa, que ela é forjada em sociedade. Então, para quem não chegou desde o começo, 2 recados, 3. Primeiro, a próxima aula, que é a terceira, próxima terça-feira, anota aí na tua agenda, dia 19, às 9 horas, eu vou continuar com os atributos dos direitos da personalidade. Esse é o nosso desafio. Segundo, qualquer dúvida que tenha ficado, manda um e-mail para estudecomoautor@juspodium.com.br. E o mais legal, o terceiro aviso, a partir das 10 horas em ponto até meio-dia, eu vou mandar para vocês aí no Instagram um código com um mega desconto do nosso Manual de Direito Civil com volume único. É isso aí, eu vou mandar isso a partir das 10 horas e eu acho que vocês vão gostar. Foi um enorme prazer ficar com vocês aí nesses 40 minutos. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro, porque o meu objetivo, e vocês merecem, é verticalizar a matéria. É mostrar para vocês que o direito, ele pode ser leve, mas ele nunca pode abrir o compromisso com o conteúdo. Ele nunca pode deixar de ser algo a ser levado a sério. E eu acho que dá para unir, não é? Então, ótima semana, muitas felicidades e eu vejo vocês em breve. Valeu, gente. Até logo, hein?